Olá, servidores e servidoras. Nós vamos conversar agora com a Karina Santos, diretora do Sindserv, sobre um assunto importante que é a previdência complementar. Olá, Karina, tudo Olá, bem? tudo bem? Karina, nós temos um assunto importante hoje, que é a questão do regime de previdência complementar, visto que hoje, dia 20, é o último dia, é o último prazo para os servidores ingressarem nesse regime. Afinal, que regime é esse? Né? Eu gostaria que tu nos explicasse um pouco, já que tu participou dessa comissão que estudou esse regime há um ano atrás, né, quando foi aprovado esse projeto pela Câmara. Sim. O regime de previdência complementar, tá? É uma imposição da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, assim, os municípios tinham um prazo para instituir seus regimes de previdência complementar. A partir da instituição desse regime de previdência complementar, o regime de previdência próprio só pode pagar até o teto do INSS. Né? O que for acima disso, só pelo regime de previdência complementar. Mas é importante que a gente tenha claro que isso só serve para os servidores, né? Obrigatório o ingresso só para os servidores que entraram depois, após a constituição desse regime de previdência complementar, que é o 20 de outubro de 2022. Tá? Antes, os servidores que entram antes, eles têm a garantia do recebimento da sua aposentadoria, se no caso for acima do teto, né? Certo, Karina. A gente tem uma dúvida em relação a se isto é vantajoso para os servidores que já estão há bastante tempo no serviço público, há 10, até 5 anos. Isto é vantajoso? Na maioria das vezes não é vantajoso, tá? Porque o que é a previdência complementar? Vai baixar a alíquota que o servidor paga, mas também baixa a participação do município. Então, seria como se aquele servidor estivesse fazendo uma poupança, né? E depois ele vai receber essa poupança junto com a sua aposentadoria para complementar, porque daí ele se aposenta pelo regime de previdência próprio, né, pelo FAPS, no teto, e o que for a mais vem desse regime de previdência. Se ele já tinha garantia de aposentadoria acima do teto, com a contribuição dele, que é maior no FAPS, e com a contribuição da patronal, que é maior no FAPS, né, e a garantia de que vai ter esse salário até o fim da sua vida, ou os seus dependentes nos períodos que tem direito, não existe vantagem, né? A garantia é no regime de previdência próprio, então não é vantajoso para os servidores, né, que já estão há algum tempo no serviço público. Alguns que entraram depois, que vão se apresentar por média, que de repente teria que ser estudado caso a caso, mas 90%, 99% dos casos não tem vantagem, servidores anteriores a essa instituição do regime, né? Que é 2022, outubro de 2022. Certo. Tem uma instituição bancária que é quem faz todo esse processo, né, de fazer esse regime de previdência. Qual é o banco que faz isto, né? E se já está tendo algum contato com os servidores para que eles busquem esta adesão? Sim. O banco que faz esse serviço é o Banrisul, certo? O prazo para ingresso que teve, foi o prazo instituído pela lei que foi criada, era de 1 ano, e esse prazo está se encerrando agora. Então, esse banco ele foi entrando em contatos, fazendo, e a gente sempre tem que pensar, a instituição financeira, ela quer vender o seu produto, né? Então, os servidores têm que ter bem claro isso, né? Que tipo, às vezes pode ter um benefício imediato de baixar a sua alíquota no FAPS naquele valor, mas pensando na sua aposentadoria, isso não é vantajoso. Então, quem já tem um tempo, não é, eu indico, né, que analise a sua vida funcional, mas 99% não apresenta vantagem nenhuma. Outra coisa, quem recebe abaixo do teto do INSS, né, ele fica no regime próprio de previdência. Ele até pode fazer uma previdência complementar, mas não vai ter contrapartida nenhuma do município e não deixa de ter o FAPS.
o FAPES continua obrigatório até o teto do INSS, né? Não tem como, eu vou optar por não estar no FAPES. Isso não tem, certo? O FAPES é obrigatório até o teto do INSS. O que mudou agora é que as aposentadorias têm esse teto, que não tinha, antes de 2022 não tinha teto de aposentadoria, né? Tem as questões que algumas eram por média, né? Outras eram integralidade, paridade, mas não tinha teto. Agora tem o teto também. Então, mas para quem já estava no serviço público antes de 2022, outubro de 2022, esse teto, essa lei não se aplica, vai receber além do teto, mesmo que se aposente daqui 10 anos, né? Então. Certo. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, pode procurar o Sindserv, né? Temos o telefone 3228 1160, e aí buscar as orientações por ali. Karina, quero agradecer a tua participação. Se tem alguma coisa ainda que tu queira falar, porque tu falou também a respeito da contribuição da prefeitura. Qual seria essa contribuição no regime de previdência complementar? É só de 7,5%. Quando foi discutido esse regime de previdência complementar, veio proposta do grupo de trabalho, né, dos componentes, no caso, naquele momento, era eu e a Rosângela, que representávamos o Sindserv. Nós achávamos que a contrapartida da prefeitura deveria ser maior, né, do que 7,5%, porque no FAPES essa contrapartida é maior. Mas, né, não teve acordo, e como era uma prerrogativa da administração, Da reforma também, né? Da reforma, a administração, eles mandaram a lei com essa alíquota de 7,5%. Para o servidor também fica 7,5%, mas é opcional ao servidor, se eles, tipo, eu quero aumentar a minha previdência e pagar 10% em vez de 7,5%, 14%, ele pode. Só que a alíquota da patronal, da prefeitura, nunca aumenta. Sempre fica Ela se mantém em 7,5%. 7,5%. Agora, me surgiu uma dúvida. Se eu já estou no serviço público há mais de 10 anos, o banco entrou em contato e eu acabei aderindo, eu posso cancelar? Não, porque a lei prevê que é irrevogável, né? Então, é importante que antes de aderir, eu tenha todas as informações, né? Eu procure todas as informações, porque às vezes a gente tem um oferecimento, né, de um benefício imediato pelo banco, que a gente tem que calcular que se futuramente esse benefício vai ser vantajoso ou não, né? Então, só que a lei prevê que é irrevogável. E um detalhe importante para os servidores que entram novos, né, que entraram novos, é que eles já estão inclusos nesse regime de previdência complementar automaticamente, né? Eles vão estar inclusos no FAPES, que isso todo servidor é incluso no FAPES, até o teto. O que for acima do teto já vai automaticamente para esse regime de previdência complementar, e eles têm 90 dias para optar em ter ou não ter, porque eles podem não querer pagar acima do teto e ficar só com a aposentadoria que eles recebem do regime de previdência, do regime próprio de previdência, que é o FAPES, né? Então, também é importante quem está ingressando no serviço público, ingressou há pouco, saber que já está incluso nesse regime de previdência complementar. Certo. Então, eu queria muito te agradecer, Karina, e aos servidores e servidoras, né, visto que hoje encerra este prazo, que antes de aderirem a esta proposta, enfim, entrem em contato com o Sindicef, tá bom? Eu também quero agradecer a oportunidade de explicar, me colocar à disposição, né? Se precisarem de alguma coisa, podem mandar mensagem para o Sindserv, se me repassarem, se ficou alguma dúvida nesse sentido, né? Das leis. E outro detalhe também que eu acho que é importante comentar é a questão do prazo, né? Que se comentem aumentar ou não esse prazo de adesão. Para ter esse aumento no prazo, vai ter que ter uma alteração na lei complementar, tá? Que ela previa esse prazo de 1 ano a partir da instituição do regime. Então, pode ser que ocorra, mas isso daí é prerrogativa da administração, propor ou não esse prolongamento de prazo ou não. Certo.
Já entendi. Sim, é porque há rumores de que a própria instituição financeira, o próprio banco, tenha buscado o aumento deste prazo ou até a extinção do prazo, mas para que isso aconteça, é necessário enviar um projeto para a Câmara, enfim, alterar a lei, é isto, né? Uhum. E é isso, então precisa dessa alteração, e é importante que os servidores analisem bem, porque uma vez dentro desse regime complementar, né, eles não têm mais como retornar para o seu regime, para o regime próprio, nas condições que eles tinham anteriormente.